Oi pessoal, tudo bem com vocês? Esse aqui é meu primeiro vídeo no canal. Eu tô muito animada para trazer esse projeto para a realidade. Eu sempre quis muito criar conteúdo também em formato de vídeo. Eu espero muito que vocês gostem, então se inscrevam aí, deixem seu like nesse vídeo se vocês curtirem, beleza? O que a gente vai estar fazendo hoje é esse formulário aqui de login. Ele tem essa animaçãozinha aqui nessa linha por baixo do input. Eu achei que ficou bem legal, ele ficou simples, mas ficou bonito. Eu espero muito que vocês gostem, então bora iniciar. Eu já tenho aqui minha pastinha criada com o arquivo HTML e CSS. Eu vou começar criando nossa estrutura HTML, eu vou utilizar bastante o Emmet. Para quem não conhece, o Emmet é um plugin que vai te ajudar muito na produtividade, beleza? Então, vou começar aqui alterando a linguagem do HTML, alterando também o título da nossa página. Vou também adicionar o script do Font Awesome, que eu vou utilizar para pegar os ícones. Para quem não conhece, o Font Awesome é uma ótima biblioteca. Vocês vão encontrar muitos ícones aqui. Aí, no caso aqui, eu vou utilizar do Twitter, do Facebook. Então, olha que legal. Tem muita coisa legal. Se a gente clicar aqui, ele já vai dar pra gente aqui o nosso código HTML para inserção do ícone. Então, vou adicionar ele aqui. Eu já tenho o script aqui já copiado. E também vou adicionar nosso link para o CSS. Ok? Ele é nosso CSS externo, ele chama Style CSS mesmo, sem problemas algum. Então, vamos começar. Deixa eu aumentar aqui meu espaço. Vamos começar, então, criando o nosso HTML. Opa, eu esqueci também de abrir com Live Server para a gente ver as atualizações em tempo real, sem ficar dando refresh na página, né? Então, agora sim, vamos começar com o nosso HTML. Então, aqui a gente tem um título, um formulário com dois campos, né? Um campo do tipo texto e outro do tipo password, um botão, um textinho aqui falando para conectar com as redes sociais e dois botões aqui, um do Twitter e outro do Facebook. Começando, então, com a tag main, eu vou adicionar uma classe para ela, chamada container. Aqui dentro, vou colocar nosso título, login, e nosso formulário. Aqui dentro do nosso formulário, eu vou criar uma div para cada input. Então, eu vou chamar ela de input field. E agora, input do tipo texto. O nome vai ser username. O ID também vai ser username. E vou adicionar um placeholder. Enter your username. E também aqui embaixo eu vou criar uma div que eu vou utilizar para fazer a linha de baixo, essa linha aqui. Vocês vão ver depois como é que vai ficar tudo isso na prática. Agora eu vou copiar isso aqui. Opa, cortei sem querer. E aqui vai ser do tipo password. Meu Deus, cortei de novo. Password, enter your password. Ok, então, temos aqui. E agora o nosso botão, que vai ser do tipo submit e o value continue. Ok, esse é o nosso formulário. Agora a gente vai fazer o de baixo, que eu vou chamar de... Eu vou criar uma div e vou dar uma classe para ela de footer, que é rodapé, né? Vou adicionar um span com o nosso texto. With social media. E aqui eu vou criar uma classe para esses dois botões. Só para ficar mais estruturadinho, mais bonito. E também uma classe para cada botão. Para o Twitter, vai ser um link, né? Na verdade não vai ser um botão, né? Eu falei errado. Ele vai ser um link, né? Que vai conter o ícone e o texto. Bom, eu já peguei esse ícone antes, eu sei então que o nome é esse daqui, Feb, Fé Twitter. Vocês podem pesquisar isso aqui, lógico, né? Como eu falei antes. E o texto. Perfeito. Vou copiar e colar esse aqui para fazer do Facebook. Facebook é esse aqui, F. Perfeito, então, nossa estrutura HTML já está pronta, é só isso, o HTML é bem básico mesmo,
Mas agora o que vai dar aí o estilo, né? Vai ficar bem bonito, vai ser nosso CSS. No CSS, eu vou começando importando a nossa fonte. Eu escolhi a Poppins, porque eu acho ela muito bonita. Eu escolhi todos os tamanhos, basicamente, eu sempre faço isso, né? E aqui ele também já te dá o código certinho para você utilizar tanto no HTML ou direto no CSS, vocês que decidem. Eu sempre uso no CSS mesmo. Então, só copiei e colei aqui, certinho. Agora, eu vou começar resetando o nosso CSS, porque por padrão, o nosso navegador tem as margens, bordas, o padding, tudo. Então, eu vou resetar tudo. Ok? Padding 0. E o border box sizing, border box. Aqui eu também já vou pôr a font family, né? Então, ela vai ser a Poppins, que a gente importou ali, ou uma sans serif. Aí já ficou mais bonito, né? Perfeito, então. Agora eu vou começar com o body. Eu vou dar um background nele. Eu peguei um gradiente, porque eu acho que ficou muito mais bonito. Eu adoro o gradiente. Vou falar que ele tem... O ângulo dele é de 45 graus. E também a cor dele vai ser 8E2, DE2. Já peguei tudo isso anteriormente, viu, galera? Não se assustem. Tô com a minha colinha de cor aqui. Também preciso falar que o background repeat não tem, vai ser no repeat, né? E também, aí a gente também precisa falar que a altura mínima da página vai ser de 100 VH, né? Esse viewport, que é uma medida bem responsiva e bem legal. Também vou falar que a minha largura mínima vai ser de 100 viewport também. O meu display vai ser flex, para eu conseguir centralizar tudo, né? Align Item Center e Justify Content Center. Centralizei aqui, bem bonitinho. Agora nós vamos utilizar o Main Container, né? Que vai ser esse container aqui com fundo branco, né? Onde vai ter todo o nosso conteúdo bem certinho. Então, vamos lá. Main Container. Vou dar um background dele da cor branco. Uma largura máxima de 350 pixels e uma altura mínima de 40 VH. Ok? Ó, já ficou bonitinho. E também um padding de 2 rem. Eu gosto de utilizar essas unidades de medidas mais responsivas, né? Eu acho que fica muito melhor do que só ficar utilizando pixels. Também vou adicionar uma box shadow. Vou colocar 5 pixels, vou espalhar ela 15 pixels e vou falar que a cor dela vai ser um preto com opacidade bem baixinha, ó. Legal? E também um border radius para ficar mais suave, de 8 pixels. Showzinho, né? Beleza, então. Agora eu vou estilizar um pouquinho esse título. E vocês vão ver que aqui ele tem uma linha, né, por baixo, e a gente vai fazer isso com o before do CSS. Vou explicar mais certinho. Bom, eu vou colocar aqui a fonte wave dele. É de 600 para ficar um pouquinho menos bold, né, menos negrito. Um margin bottom de 2 rem para separar um pouquinho do input. E um position relative. Eu vou colocar esse position relative porque pro nosso before, que é essa linhazinha aqui de baixo que eu comentei anteriormente, a gente precisa falar que ela vai ter uma posição absoluta. E a gente só consegue utilizar a posição absoluta se o elemento pi for relative, né, relativo. Então, before. Todo nosso elemento, essa pseudo-classe, né, que a gente chama o before e o after, eles precisam ter um content. Eu vou falar que o content dele é vazio. Precisam ter uma position absoluta. Aí eu vou fazer essa linha. Bom, essa linha eu vou dar uma altura dela de 4 pixels. A largura dela vai ser de 25 pixels. Vocês vão ver. Um bottom de 3 pixels. Quando a gente usa o position, a gente consegue utilizar o top, bottom, left, right. Left, 0. Pretendo trazer também um conteúdo cheio de explicação aí sobre o position, porque é uma coisa que eu penei muito para entender no início. Acredito que algumas pessoas também penam um pouquinho aí para entender. Um border radius de 8 pixels, para ela ficar um pouquinho redondinha.
E uma cor de fundo também, que vai ser o mesmo gradiente do fundo. Então, deixa eu já copiar aqui e colar. Olha só que bonitinho que ficou, né? Então, esse aí é o nosso pseudoclasse Before. Agora eu vou para o Input Field. O Input Field também vai ter o Position Relative, porque a linha de baixo a gente também, essa linha aqui, né? De baixo a gente também vai fazer com Before e After. Então, por isso que a gente precisa colocar o Relative aí, o relativo. Agora eu vou estilizar os campos do input em si. Vou começar falando que o outline dele é None. Pra quem... Deixa eu só explicar aqui que o outline é essa borda aqui que fica quando a gente dá o focus e eu não gosto dela. Então, outline None. Beleza? Vou aumentar um pouquinho a font size por 0.9 rem. Ok. E a cor? Eu também vou utilizar um preto com opacidade. Eu vou por 0.7. Então, tá bom. Agora, eu vou estilizar o placeholder. A font size já tá certo. Eu só vou pôr uma cor nele. Essa cor aqui, na verdade, eu vou pôr 0.5. Só isso que eu vou fazer. Pra ficar um pouquinho mais claro. Certo? Agora eu vou estilizar o nosso botão. Eu ainda vou voltar pro campo de input, tá? Pra fazer a linha de baixo, pra dar um espaçamento melhor entre eles. Fica tranquilo que já já eu volto. Então, vamos estilizar o nosso botão. Ele vai ser... Eu vou utilizar esse seletor aqui, né? Opa. Pra falar que o tipo dele é o Submit, que é o nosso único type Submit que a gente vai ter. Eu vou dar um margin top, pra ele ficar bem separadinho ali dos campos de texto. Um padding também de 0.4 rem. E também o background dele vai ser um gradiente, que eu vou falar que ele vai para esquerda, to left. E a cor vai ser essa aqui, ó. 4776E6 para 8E5, 4E9. Certinho, então. Agora, a gente vai adicionar, o cursor pointer, para ele ficar com essa mãozinha aqui, né? Quando a gente passa o mouse por cima. Vou falar que a cor do texto é branca, que é preto a gente não consegue enxergar. E vou aumentar também a font size. Vou falar que a font weight é de 300. O border radius de 4 pixels. E a transition, que eu vou aplicar uma transição, já vou fazer ela aqui para vocês verem. Vai ser de 0.3 segundos, ok? Certo, então. Aí, bom, para o botão ficar com o espaço total dele, que nem a gente tem aqui, a gente vai ter que adicionar o form, um display flex e o flex direction column, para ficar um embaixo do outro. Aí vai ver que ele já ocupa o espaço total dele. Nem preciso mais mexer em nada. Ok, então. Agora, pro hover, né, que é o efeito quando o mouse tá por cima, deixa eu copiar aqui para ficar mais fácil um pouquinho. Eu vou adicionar um efeito que o espaçamento das letras vai ser 0.5 pixels e o background. Eu só vou falar que agora ele vai da direita. Olha só. Aí vocês me perguntam, mas por que o efeito do fundo, né, do background, não pegou esse 0.3 segundos? Ele tá muito brusco. Aí eu te respondo que é porque o CSS não suporta transições com gradientes, tá? Infelizmente, ele não suporta, então vai ficar esse efeito brusco mesmo de gradiente, né? Só esse efeito do letter spacing que pega essa transição de 0.3 segundos. Esse easy aqui é o modo de transição, então depois vocês podem pesquisar um pouquinho mais sobre eles, porque é muita coisa. Agora a gente vai utilizar a classe footer, que é as nossas redes sociais, né? Então, vou começar aqui adicionando ela, dando um display flex e um flex direction column. Também vou dar um margin top
para dar um espaçamento aí do formulário. Beleza. Agora eu vou estilizar o span, que é esse nosso texto aqui. Vou dar para ele eu vou pôr esse 0.7 aqui de opacidade mesmo, só para não ficar preto, 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 né? Vou também diminuir um pouquinho o tamanho da fonte, eu achei que ficou um pouquinho grande. E também dar um Text Align Center para centralizar aí no meio. Agora eu vou estilizar o campo da rede social mesmo. Bom, vou começar dando um padding de 0.4 rem. Vou dar um border radius de 4 pixels. A font size eu vou diminuir ela um pouquinho também, eu vou colocar 0.85 rem. E uma width de 100%. Aí. Agora eu vou estilizar o nosso link, que é esse A, para tirar esse underline e mudar a cor. Colocar um text decoration none. Vou colocar uma cor branca. Sumiu, mas a gente já vai colocar aí o fundo. Agora, então, a gente vai por footer.socialfield. Pro Twitter, aqui a gente também tem que pôr o cursor pointer, né? Pra quando a gente passar o mouse por cima, ficar a mãozinha. Aqui a gente, então, vai pôr o background. Eu também vou fazer um gradiente. Eu vou pôr aqui to right, com essa cor aqui, ó. 56A7F2. E a outra cor é 468ACA. Ó, ficou bonitinho. E também para o Facebook. Também vou usar um gradiente, só que a cor vai mudar. A cor vai ser 1E3C72. E aqui 2A5298. Beleza, bonitinho. Agora, então, a gente vai dar uma margem para ele espaçar um pouquinho melhor. Cadê? Vou por aqui mesmo. Margem top de 1 rem. Aí, ficou bem bonitinho, né? Também quero espaçar um pouquinho do ícone. Então, aqui a gente vai fazer da seguinte forma. Footer.socialfield AI. Vou falar que a margem é 0 e 0.5 rem nas laterais. Ok? Certinho. E também vou dar um width padrão de 20 pixels. Menos um pouquinho. Para ele ficar centralizadinho o texto, ó. Porque se eu não der isso... Olha só, o texto do Facebook aqui, ele fica um pouquinho mais para a esquerda do que o do Twitter, né? E eu quero centralizar isso, né? Quero que fique bonitinho. Por isso que eu vou criar para o ícone uma largura padrão, para eles ficarem certinhos, ok? Agora que terminamos a parte aqui das redes sociais e do botão também, com as transições certinho, a gente vai voltar aqui para esses campos input para a gente conseguir fazer essa linha de baixo. Bom, primeiramente eu quero dar um espaçamento entre eles, só que eu só quero dar um espaçamento nesse primeiro, eu só quero adicionar um margin bottom nesse primeiro aqui, porque se eu der no segundo, ele vai ficar muito espaçado do botão também. Então, como é que a gente pode fazer isso? Deixa eu voltar lá. Vou voltar aqui, logo abaixo do input field. Eu vou pegar o form, vou pegar a classe input field, eu vou falar que a first child, né, que é o primeiro filho, vai ter um margin bottom de 1.5 rem. Então, o que ele vai fazer? Ele vai pegar a primeira classe aqui, esse primeiro input field do nosso HTML, só o primeiro, e vai adicionar um margin bottom. No segundo, ele não vai adicionar. Ok? É isso, então. Aí, agora a gente vai fazer o before e o after. Bom, deixa eu começar aqui fazendo o before, que é a classe underline, né? Que eu falei pra vocês que a gente vai ter uma classe underline pra gente fazer isso. Então, aqui eu vou pôr after. Não, perdão, vou começar primeiro fazendo before, né? Depois o after. Já deixa eu dar um Ctrl+C, Ctrl+V e já colocar o after aqui. Ok, então nosso content vai ser nulo, não vai ter nada no nosso content. Nosso position, absoluto, né? Em relação ao pi, que é relativo.
Eu vou pôr a altura de 1 pixel só, porque eu quero ela bem fininha. E uma width de 100%, né? A largura 100% para acompanhar toda a largura do input também. Vou pôr um bottom de menos 5 pixels, um left 0 e um background. Eu vou pôr um cinza bem clarinho para essa primeira parte aqui, 0.2. Olha só como ficou? Ficou bem legal, né? Agora, a gente vai fazer o after. O after é quando a corzinha fica roxa aqui, né? Então, vamos lá. Vou pegar tudo isso aqui, vou copiar e vou colar, porque a única coisa que vai mudar vai ser a cor de fundo, né? O background, que eu vou adicionar esse mesmo gradiente aqui. E olha como ficou. Só que eu só quero essa cor roxa quando ele tiver com o input focado, né? Então, como é que a gente pode fazer isso? A gente vai fazer da seguinte forma. Vou adicionar aqui a classe, o input. Ele tem essa propriedade aqui nesse focus, que é quando ele tá focado. Tá. Mas como é que eu faço para tirar esse roxo daqui? A gente vai fazer o seguinte. Eu vou usar o transform. Vou falar o scale x 0. Por quê? Porque no eixo X ele vai estar no 0, ou seja, ele não vai estar visível. Vocês viram? Ele mudou já para o cinza, porque ele não está visível. E aqui, quando ele estiver focado, eu quero que ele esteja visível. Então, eu quero que o scale x seja 1. Vou atribuir 1. Só que, peraí, ainda não tá, né? Beleza, a gente vai fazer o seguinte. Vou dar esse seletor aqui, o seletor, esse acento circunflexo aqui, ele vai pegar esse elemento, o underline after, que esteja depois do input focus, né? O underline after é tudo isso aqui. Então, olha agora. Tá vendo? Ele já consegue fazer essa transformação assim, essa animação, né? E ficar roxinho. Só que tá muito brusca, né? Eu quero dar um delay aí, né? Uma transição mais suave, no caso. Então, eu vou usar o transition, ao... Vou pôr de 0.3 segundos e vou pôr desse modo aqui, in and out, que eu acho mais bonito. Agora, olha só. Aí ficou bem mais bonitinho, né? Só que vocês percebem que ele está iniciando a transição do centro. Olha, ele está abrindo do centro. Como é que a gente pode fazer para ele começar da esquerda? Só usar o transform origin, left. Que aí, ó, ele vai iniciar da esquerda. Super legal, né? Ficou super bonitinho, eu achei. Gente, é isso. Acabamos o tutorial. Espero muito que vocês tenham gostado. Não se esquece aí de se inscrever no meu canal, dar like no vídeo, comentar, dar sugestões de melhorias. Eu confesso que eu fiquei um pouco nervosa gravando esse vídeo. É o primeiro vídeo que eu tô gravando aqui pro canal. E eu espero muito, muito, muito que vocês gostem. Se tiverem sugestões de conteúdo aí pra me dar, eu vou ficar muito feliz. Então é isso, pessoal. Beijos e até a próxima.